Não adianta, ele só consegue olhar pra mulher de vermelho. O que espanta não é a inteligência dele. Ele não é. Ele é inteligente. Um pouquinho acima da média pra fazer toda essa maldade. Mas o que espanta é o nível da burrice. A burrice do tecido é muito profunda. É um negócio assim. É verdade assim que as pessoas elas são reféns, né? Ela não tem tempo pra pensar. É chegar do trabalho, assistir TV, aí se tem filho pior ainda. Aí assiste novela. A pessoa não consegue nem parar assim pra pensar essas coisas, né? Aí eu acho que fica no loop. O processador fica while true. Não sai disso. E aí qualquer pessoa que vem com a ideia de falar a verdade. Ai, cada um tem sua verdade, meu filho. Você cuida da sua vida, né? É assim que as pessoas se comportam. E aí, o pior de tudo é que elas se tornam resistentes a ouvir qualquer opinião. Ela só ouve a opinião quando é conveniente ao viés de confirmação dela. Se não for conveniente, se for uma opinião assim de culto, quanto mais ela vê que a pessoa quer mostrar, quer convencer, quer de alguma pessoa interessada, né? Mais ela acha que a pessoa quer dominar ela, assim. Ela instala um antivírus da burrice. É o antivírus da resistência à luz, entendeu? Aí pronto, acabou. É a Matrix. A Matrix instalou dentro da cabeça dela e não tem quem tire, entendeu? É por aí. Um sinal de uma mente inteligente e oxigenada é a, é a capacidade de ouvir a opinião diferente e digerir essa opinião, entendeu? Ou seja, não rotular, não ter preconceito, mesmo que tenha, eu vou ouvir a opinião aqui do comunista, vou ouvir. Eu já tenho o que eu penso sobre o comunista, eu não preciso mais ficar ouvindo, eu já sei o que ele pensa, é luta de classe, mais-valia e materialismo histórico, é isso aí. Então ele vai ficar com aquela conversa toda do Estado, obedecer a lei. O cara tá na quarta camada da personalidade ainda lá, segundo o Olavo do Carvalho. Mas isso não significa no assunto que eu já conheço. Eu tô dizendo que as pessoas comuns, elas nem ouvem, elas nem digerem. Elas têm resistência em ouvir a opinião, em digerir, em processar, entendeu? Em engajar naquilo ali. Elas têm resistência. Aí, como elas não engajam, como elas têm a síndrome de Dunning-Kruger, né? Aquele vídeo que você postou, né? A voz da ignorância, né? Quanto menos ela sabe, quanto mais ela acha que sabe, menos ela sabe. Ela não quer ouvir o que pensa diferente dela, ela só quer ouvir o que concorda com ela. Entendeu? Ela não tem aquele exercício mental de ouvir a opinião e trazer aquela opinião para dentro do universo dela, né? Complementando lacunas que ela tem e eventualmente até pondo em contradição a sua própria a sua própria viagem. Porque para o que você acredita ser verdade, a sua verdade tem que contemplar a compreensão da opinião do outro. Se ela não contemplar, se o outro tem uma opinião e você tem a sua, e você tem que tolerar a contradição das duas, a sua verdade não é completa. A sua verdade, para ser completa, tem que contemplar, tem que explicar o que o outro pensa da forma como ele pensa. Entendeu? E não precisa perguntar isso para um comunista. O comunista nunca vai ter essa explicação. Vai dizer que é luta de classes, ele vai achar a saída nessa narrativa, que a igreja é uma invenção das elites para dominação, é o ópio do povo para dominação da sociedade, entendeu? Eles vão sair por essa aí. Eles não têm uma explicação. Eles ignoram completamente o conhecimento metafísico. Agora, no geral, isso é uma coisa instalada na cabeça das pessoas. As pessoas não, elas têm resistência a absorver a opinião do outro, entendeu? Elas têm resistência em digerir aquela informação e tal. A gente vão caindo na cada um, desapego, isso aí. Cada um que cuida da sua vida. E aí,
É como se a sociedade culturalmente tivesse instalado um antivírus cultural que impede que as pessoas absorvam, tenham acesso ao conhecimento, se tornem reféns, né, das narrativas oficiais, né, completamente submissas à TV, ao jornal. Você pode falar o seu viés para elas quantas vezes você quiser, elas não vão ouvir porque você é um terceiro, não faz parte da bolha delas, então elas não conseguem absorver, entendeu? Elas estão instaladas, elas estão com essa mentalidade instalada por anos de cultura, de uma cultura tóxica que circulou no ambiente de juventude, né? No ambiente da moda de juventude, de que cada um no seu quadrado, não se meta na vida do outro, pratique o desapego, e essa putaria toda acabou, entendeu? Então, reverter esse processo, isso é um processo que você vai mudar de uma geração para outra. Para você limpar uma pessoa disso, é um trabalho, é uma explicação, demanda da boa-fé, o interesse da pessoa, entendeu? Não é só uma questão não, que a pessoa não teve acesso à educação. Não, isso não basta. A pessoa está doutrinada a achar que essa é uma maneira correta de encarar a verdade, entendeu? Sem lutar pela verdade, sem ignorando as pessoas, tratando com indiferença, entendeu? Sendo resistente à opinião. Ah, não, essa opinião não me afeta. O que ele disse não me afeta, não chega até mim. Ou seja, todo mundo vestiu a carapuça de Deus e todo mundo tem a verdade e todo mundo pratica o desapego. Entendeu? Eu sou Deus, eu não preciso. Minha verdade não precisa ser questionada. Eu não preciso provar nada a ninguém. Eu sou Deus, eu tenho a verdade comigo. Esse é o pensamento, entendeu? Ou seja, isso é suco de luciferianismo, entendeu? Essa arrogância espiritual de dizer que você tem a verdade, que não tem que provar nada a ninguém, foda-se, entendeu? Enfim, eu tô descascando aqui, né? Esse mal que é discretamente praticado praticamente por todo mundo, entendeu? Dos mais ignorantes até aqueles que têm mais acesso à informação em algum nível, que até que se acham inteligentes, entendeu? Mas é uma prática cultural que causa esse fenômeno aí que você tá vendo, entendeu? Aí não adianta, meu filho. Passou a mulher de vermelho, é para onde o olho deles vai, entendeu? Eles não olham. O que é que o Morpheus fala nessa cena? Se você não está conosco, está contra nós. Todos eles são agentes do sistema, entendeu? É isso. E só olha para a mulher de vermelho. Você vai ver uma coisa. Quanto mais facilidade você tiver em absorver a forma como o outro pensa, não no sentido de você não ter personalidade, mas no sentido de você absorver, pelo sentimento de compaixão, empatia, entendeu? Ou seja, tentar vestir um personagem que absorve os cacoetes e a forma do outro pensar. Quanto mais facilidade você tiver isso e incorporar isso em você, bem da sua mente, e isso você fazer um contraponto, né, um exercício mental espiritual, contrapondo esse personagem como a forma como você enxerga as coisas, maior vai ser a sua facilidade de compreender a pessoa e de apontar aquilo que você entende como correto e o que é mal, entendeu? E eventualmente você dosar, né, o que ela deve ouvir, o que ela pode ouvir naquele momento. Você vai perceber isso. Quanto maior facilidade você tiver de absorver esse personagem do outro, mais facilidade a narrativa do outro, a opinião do outro, mais facilidade você vai ter de se conectar com a realidade dele. Agora, ele, vamos supor, se é um cara de esquerda, né, um niilista e tal, ele vai ser resistente a fazer esse mesmo exercício. Porque ele vai ser doutrinado por esse antivírus que eu te falei. Então, ele só vai te ouvir se aquilo que você falar se conectar com a realidade dele. Se o que você falar for uma amostra de qualquer conexão com aquilo que doutrinaram para ele como algo que ele não deve ouvir, por exemplo, a realidade de hoje é uma realidade de pessoas ou agnósticas ou de pessoas que têm vergonha de qualquer forma de ensinamento religioso, cristão, né? Então, você falar que você ama Jesus, você vai ser visto
você vai ser mal visto, entendeu? Então as pessoas passaram a ter vergonha de dizer que tem religião e tal. Agora, se você falar em nome da verdade, da virtude, da beleza, né? As pessoas já ouvem com outros olhos, entendeu? Elas ouvem mais. Porque você não está falando de religião, você está falando de virtudes metafísicas, entendeu? Por mais que as coisas estejam conectadas. Então, isso se conecta melhor com elas, entendeu? À medida que isso vai avançando no assunto e vai chegando vamos dizer, a sabedoria cristã, ela pode ter um antivírus que faça ela recuar. Não, não, mas não quero saber disso, não sei o quê, entendeu? Porque ela primeiro precisa engajar o pensamento dela na perspectiva. Entendeu? Se você não engajar, se você não se conectar com a realidade dela, o antivírus dela, né? Não, eu não quero saber disso, eu não quero saber daquilo, eu só quero saber disso, desse centro de informação que confirma o próprio viés de confirmação dela. Se você não se conectar com ela dessa forma, ela nem vai te ouvir. E é mais ou menos assim que todas as bolhas sociais se comportam. Os comunistas são assim, com qualquer pensamento anticomunista. Você vê que eles usam a peneira lá do Elejabu, né? Ah, a história prova o comunismo e não sei o quê. E já usando a linguagem, sequestrando os termos, como se a história estivesse ali representada por todos aqueles termos. Entendeu? Então, na bolha comunista, eles já pensam com aquela mentalidade do coletivismo, do materialismo. Eles vão se referir a todos os termos da sociedade ocidental usando a terminologia que eles criaram para representar a sociedade como eles identificam a sociedade. A mesma coisa você pega os Nietzscheanos, a pessoa lá que lê Nietzsche, né, que chega além do bem e do mal, que não existe bem e mal, que existe você o eterno retorno, né, essa conversa aí. Entendeu? Aí você vai pra bolha dos, deixa eu ver, dos budistas, né? Ah, não, pratico o desapego, não tenha desejo, e não sei o que. Isso é coisa de desejo. A gente tem que buscar paz, e não sei o que. Mesma coisa. Aí você vai pra bolha do estoico lá. Ah, foca no que você tem controle. O que você não tem controle, foda-se, entendeu? Só foca. O que você tem que focar, você tem controle. Se não tem controle, vá se fuder. Não quero nem saber. Não é do meu problema na minha vida. Cada um tem sua doutrina. E não tem na mentalidade deles, a intenção, na doutrina deles, a intenção de se conectar com a doutrina do outro. O objeto de comunhão não faz parte da ideia deles. O que eles querem é satisfazer a própria vontade. Entendeu? Eles comungam com outra coisa, com a satisfação do próprio ego, da própria realização pessoal, da fantasia que eles elegeram como o sentido nobre de suas vidas, entendeu? É isso. Cada uma, cada um no seu quadrado lá, ainda é assim que eles pensam, entendeu? Então a única forma de você se conectar com eles é através de um raciocínio assim perspicaz na verdade. Se eles não querem saber da verdade, você não vai se conectar com eles. Então existem os perdidos, né? Quem não se importa com a verdade está perdido. Né, faz parte, foda-se. E realmente você tem que ligar o foda-se e seguir seu caminho. Não cabe a você resgatar quem não se importa da verdade. Agora, quem se importa com a verdade, mas é escravo dessa mentalidade bizarra, desse espírito maligno, né, dessa matrix mental que escraviza a mente do homem, você entrega a verdade de uma forma inteligente, de uma forma humilde, de uma forma perspicaz, misericordiosa, que com compaixão e empatia se conecta com a realidade dele. E aí você traz ele junto com a verdade, né, o respeito dele com a verdade, para uma realidade soberana que contempla todas essas bolhas de realidade inferiores, entendeu? É mais ou menos essa a ideia. Aí, por ironia, o desapego, ele, da forma vulgar como as pessoas praticam, ele acaba ensinando por osmose exatamente o contrário, entendeu? Que as pessoas se tornem resistentes a aceitar a opinião do outro, entendeu? Se tornem resistentes a absorver a opinião do outro. Porque assim, como é que elas levam na prática, né?
não condiz com o que eu acredito, descarto. Entendeu? Não quero nem saber. Ah, não gostei, tchau, não quero saber, desapego. Entendeu? É assim que eles vivem. Eles estão resistentes à opinião do outro. Eles não têm facilidade em absorver. É exatamente o contrário do que eu estou defendendo. Entendeu? Então, o desapego ele tem sua utilidade, ele tem seu significado, no sentido de libertar você de uma situação, de um sofrimento que não está levando a lugar nenhum, né? Você tem uma verdade ali, fica insistindo numa coisa que não dá resultado, você tem que praticar o desapego belo, o desapego bonito, o desapego que honra a verdade. Agora, o desapego só para garantir o seu conforto, isso aí é luciferianismo puro, entendeu? E é exatamente isso que a galera geral, que pegou aí as lições orientais da modernidade, estão fazendo e estão destruindo, né, a união do tecido social por causa disso. A prática é essa, você ter a facilidade de absorver a opinião do outro. E mais rápido e mais perspicaz você for, né, ter discernimento para fazer isso, melhor.